A China impôs hoje novas tarifas sobre importações dos Estados Unidos em uma resposta às taxações norte-americanas determinadas pelo presidente Donald Trump sobre produtos chineses na última sexta-feira, ou seja, começou a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, informou a agência de notícias Reuters. As taxas serão de 15% para carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos e 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis. A nova medida começa a valer em 10 de fevereiro. A porta-voz da Casa Branca confirmou que Trump deve conversar com o presidente da China nos próximos dias, mas sem revelar o teor da discussão. Quem chega para fazer uma análise é a Carla Bene, que é economista conselheira do Corecon São Paulo e também professora da FGV. Boa tarde, professora. Seja sempre muito bem-vinda ao Conexão. E minha pergunta é o seguinte: obviamente teria uma resposta da China, né? A China tem que se mostrar aí forte, porque senão Trump vai simplesmente só impondo a nova política de governo que é protecionista, né? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Olha, nós estamos numa situação assim bem inédita no campo internacional com esse novo governo do Donald Trump, né? Ele já tinha anunciado que ele ia vir para se vingar, digamos assim, e o que a gente tem observado é um grau de violência, na verdade, no próprio debate, na discussão e na forma que as questões são traçadas e para além da questão comercial, né? Quando você até mencionou o termo guerra comercial, porque a gente está atrelando muito o assunto às tarifas, mas o próprio presidente Trump está atrelando a outras coisas que não as próprias tarifas, né? Você veja o caso, por exemplo, com o México, porque ele quer amarrar isso com o tráfico de drogas e imigração. Então, nós estamos assim num cenário inusitado. Quando a gente pega a questão da China, ela tem um ponto importante, porque é briga de cachorro grande, né? Digamos assim. Então, aqui toda ação vai ter uma reação, toda. Uma parte da própria estratégia do Trump, ele ameaça muito, né? Ele faz aquela coisa extremamente agressiva. Lembra que ele falou, olha, eu vou taxar em 60%, depois ele fala que vai taxar em 20%, aí ele posterga, aí ele taxa em 10%. Mas o que ele consegue na outra ponta? Quando ele levanta as garras e ameaça, o outro lado, seja ele o Canadá, o México, qualquer outro país, ele dá uma recuada. Aí ele negocia, consegue algum benefício e aquilo ali se ajusta em alguma medida. Então, esse movimento que a gente está observando, Kelly, num prazo que a gente não pode esquecer, que são os primeiros 100 dias de governo. Então, nesses primeiros 100 dias de governo, nós vamos ver tudo que for midiático do Trump, como se ele estivesse aí gerindo um grande reality show. Pois é, mas é um reality show que tem impacto para todos os participantes, nesse caso, todo mundo do planeta, né? Aqui no Brasil, por exemplo, professora, a China, né, a maior parceira comercial, na sequência vem os Estados Unidos. Como é que essa briga de cachorro grande, como a professora contou para a gente, pode ter algum reflexo para o Brasil? Se a gente for taxado, por exemplo, se os Estados Unidos resolver virar o canhão das tarifas dele para nós também vamos ter que revidar, porque isso daí faz parte do comércio internacional e da própria estrutura até, digamos assim, diplomática, né? Aí resta saber se as empresas americanas, que a gente fala muito de governo, mas quem faz a compra é uma empresa americana e uma empresa brasileira, né? Então, se o Brasil exporta café, eu tenho uma empresa aqui brasileira exportando e outra empresa americana comprando. Se vai ter sobretaxa, esta empresa americana pode decidir achar um outro fornecedor. Se ele também subiu a tarifa para o outro país, o que vai sobrar vai ser
a prateleira do supermercado nos Estados Unidos que vai subir o preço, Kelly. Então, a gente vai ter que pensar quanto que é ameaça e quanto que isso vai de verdade subir o preço lá na prateleira da cidade americana. Porque se os preços nos Estados Unidos começarem a subir muito, isso também tem reflexo político na governança do próprio Trump. Então, esse é um meio agora do caminho bem confuso. E se o canhão virar para nós, a gente vai ter o quê? A China na outra ponta, que é o nosso primeiro parceiro comercial, podendo ampliar, inclusive, até a sua fatia nas exportações brasileiras. Olha, mas de qualquer forma, né, é sempre bom a gente pulverizar com aberturas de mercados para não ficar na mão de um único gigante, né? De qualquer forma, professora, principalmente depois que começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente vê os países se reorganizando nas relações comerciais. E agora, com a chegada do Trump, tudo ainda muito nebuloso, a gente não sabe o que de fato vai ser implantado ou não, é momento de muita expectativa, né? Isso, exatamente. Por isso que isso reflete também, Kelly, na questão do câmbio. Então, essas grandes oscilações que a gente vê no câmbio, veja o ano passado, em dezembro e agora, esse gancho de raciocínio é a hora que a gente pensa quanto que o cenário internacional está de sobressalto com relação ao que o Trump está fazendo ou vai fazer ou pretende fazer. Porque quando ele ameaça, o mercado financeiro já precifica, mesmo não tendo resultado. Você veja que no ano passado o dólar subiu muito, a gente teve uma especulação porque ele disse, eu vou taxar, eu vou sobretaxar tudo. Já precifica, já tem um movimento internacional de capitais. Agora, repare que a gente está com a queda, né, do câmbio. Então, o que é isso? É um certo ajuste. Então vamos fazer o seguinte, já que a professora tocou nesse assunto, vamos falar agora de vez da moeda norte-americana, porque o dólar realmente caiu pela 11ª vez, e na verdade caiu de novo, né? E acumula então a maior sequência de quedas diárias em 20 anos. O recuo temporário do presidente norte-americano Donald Trump em elevar as tarifas comerciais para produtos mexicanos trouxe mais um dia de alívio aqui para o mercado financeiro. O dólar comercial encerrou essa segunda-feira vendido a 5,81, com uma queda então de 0,38%. A cotação começou o dia de ontem em alta, chegando a 5,90, mas inverteu o movimento depois do Trump e da presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, anunciarem negociações. Hoje o dólar está em torno de 1,80, na verdade 5,80, corrigindo aqui. Agora, neste momento, estava dando uma espiadinha aqui, está em 5,76, ou seja, continua a tendência de queda. O que a gente pode esperar desse momento em relação ao dólar, que a gente analisou tantas vezes aqui, né, professora? Uma alta expressiva, quando foi lá, estourou bem acima de R$6, todo mundo se perguntando quando ia voltar a cair. O que a gente pode esperar, então, desse momento? Olha, Kelly, a questão do câmbio e do dólar, ela tem alguns fatores muito importantes que acabam oscilando muito para a gente. O Brasil é um país muito dependente de dólares, né? E essa questão, ela dá uma margem para a gente, fica muito vulnerável para o Brasil essa oscilação do câmbio. Então, como a gente está esperando agora para esse semestre também um volume de exportação, uma safra muito importante, a gente vai ter uma outra entrada de dólares também acontecendo, isso também, Kelly, tende a diminuir o preço, ou seja, a dar uma arrefecida nessa questão do câmbio. Mas o fator central tem sido o governo americano, o Trump. Então, quando você tem essas oscilações, você veja 30 dias de trégua que os Estados Unidos e o México deram com uma conversa, o dólar já cai. Então, quando a gente conversou bastante, Kelly, no ano passado, que o dólar estava subindo, eu sempre costumo falar, olha, gente, vamos dar uma acalmada, não estressa demais, porque nós temos uma estrutura de capital muito solta, o que é um problema. Eu sei que falar disso é um assunto que grande parte do mercado financeiro não gosta de ouvir, mas não ter controle em cima dos capitais faz com que a gente fique sujeito a esse tipo de oscilação. Então, a gente espera, Kelly, agora
uma certa normalidade com uma tendência de queda, pensando nas safras e na exportação do agro. Bom, a gente vai seguir acompanhando o nosso agro, então, nem se fala, né? Aqui nós temos 2 programas, Record News Rural, Agro Record News, acompanhamos de perto, professora. E claro que as análises continuam também aqui no Conexão. Uma boa tarde, sempre é muito bom te ouvir. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Kelly. Um prazer estar sempre aqui com você. Um beijo para todos.